Então, vocês fiquem avisados, conforme o protocolo, LGPD, conforme a legislação aplicável, que a partir deste momento está sendo feita a gravação do evento, tá? Então, vamos iniciando aqui. Meu boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar o primeiro painel da oitava MUN Assis Unita, denominada Refugiados, Direitos Humanos e Conflitos Internacionais. Eu sou o professor Emerson de Assis. Aqui, como co-host do evento, nós temos o nosso integrante Kevin, e também vai secretariar esse evento. Bem, pessoal, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, desde 2020, ele criou um desafio global para que eventos trabalhando com simulações das Nações Unidas, em inglês, Model of United Nations, isso aqui significa MUN, tá? Em todo o mundo, adotassem a temática dos refugiados, né? Despertando atenção para os sérios problemas das pessoas que são obrigadas a abandonar seu país em virtude de sofrer graves violações aos direitos humanos. Este desafio ele já contou com a participação de mais de 60 mil estudantes do ensino médio e do ensino superior de 80 países desde 2020. A partir de 2021, o nosso projeto Soia 6 Unita, em parceria com o LAPRE, que é o Laboratório de Práticas em Políticas e Relações Internacionais da nossa instituição, decidiu tomar parte nesse importante desafio. Nesse sentido, essa nossa oitava MUN Assis Unita, ela tem como tema refugiados, direitos humanos e conflitos internacionais. Nós vamos simular um painel da ONU, no qual nossos estudantes vão atuar aqui como diplomatas desses países, né? E vão discutir os seguintes temas específicos: direitos humanos, conflitos internacionais, meio ambiente, garantia da segurança dos requerentes de asilo e refúgio, proteção das crianças refugiadas, acesso dos refugiados a empregos e serviços financeiros e deslocamento interno dos refugiados. Nessa nossa primeira sessão, que a gente está fazendo aqui com os estudantes universitários do projeto SOI, ela está iniciando agora, né, às 14 horas, e foi iniciada às 14 horas e 10 minutos, tendo a seguinte programação. Na abertura do evento, vai contar aqui comigo, o professor Emerson, né, coordenador do projeto SOI da SES Unita. A partir das 14h10, nós vamos ter a palestra. Essa palestra eu vou proferir, e vai ser uma palestra no qual a gente vai dar um panorama geral sobre a situação dos refugiados no Brasil e no mundo. A partir das 14h40, 14h30, a gente vai ter um debate entre as equipes. Esse debate entre as equipes, ele deve durar, considerando o número de equipes que nós temos aqui, a gente vai reduzir o tamanho do debate, a gente vai deixar em torno de 30 a 40 minutos. Em seguida, nós teremos a negociação das propostas, essa sim vai durar 1 hora. Inclusive, pessoal, a gente já deixa a dica aqui para vocês. Vocês sabem que a gente está concorrendo à premiação do Acnur a partir dessas propostas. Então, foquem na questão dos refugiados e nesses temas, porque o que interessa ao Acnur é justamente que vocês, estudantes universitários, estudantes do ensino médio que estão nos ouvindo e que, inclusive, deixo aqui o meu abraço aos alunos do Colégio Diocesano de Caruaru que estão nos acompanhando, é a ideia de que vocês discutam e se conscientizem sobre o problema dos refugiados no Brasil e no mundo, tá, pessoal? Então, é importante que vocês pensem na hora de construir as propostas, justamente em propostas que façam sentido para os refugiados. Já vi muitas dessas propostas nos position papers de vocês, e gostei bastante, viu? Quero parabenizar os position papers dessas equipes que entregaram aqui, que a gente vai fazer a chamada depois que terminar o debate, tá? E depois de 1 hora de negociação entre as equipes, nós vamos fazer a apresentação e votação dos draft papers. Aí, lembrando, esses draft papers vocês vão ter que entregar até a semana que vem. Provavelmente a gente espera que tenha 1 ou 2 draft papers e tem que ser traduzido em inglês. A gente vai dar uma corrigida e encaminha para o Acnur, juntamente com informações do evento, como lista de presença, fotografias que a gente vai tirar, e a gente espera fazer o encerramento do evento por volta de 16h30. Os ouvintes que nos acompanham, seja aqui presencialmente ou seja online,
vão receber declaração de 4 horas aulas a título de atividade complementar. Os estudantes do projeto SOI vão receber a declaração do Acnur e também 20 horas no relatório do NEAC, né? E estudantes do projeto SOI que não entregaram o position paper a tempo, mas estão acompanhados como ouvintes, vão receber a carga horária também de ouvinte, que é de 4 horas aulas, tá? Nesse momento, eu também quero perguntar se vocês têm alguma dúvida. Eu vou olhar aqui no chat, se tem algum questionamento. Querem aí, por favor? Então, vocês podem, se tiverem alguma pergunta inicial para fazer, fiquem à vontade, viu, pessoal? Então, a gente aproveita para dar as boas-vindas. Podem fazer qualquer pergunta, podem colocar aqui no chat, por favor. Estão nos escutando bem? Espero que sim, né? Qualquer coisa, se não estiverem nos escutando bem, coloquem aqui no chat, tá? A gente tinha testado, o pessoal tinha dito que está tudo ok, né? Então, pessoal, a partir desse momento eu vou começar a nossa palestra. Deixa eu colocar aqui para compartilhar o texto com vocês. Espera aí. Vou compartilhar a tela. Bem, pessoal, no caso do Brasil, é importante a gente levar em consideração, e aí deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, tá? Não está conseguindo entrar? Está entrando, né? Deixa eu passar aqui. Você consegue acompanhar ela? Não, não consegue passar, né? Deixa eu ver aqui. Passou. Passou? Começa aqui, a partir de refúgio, asilo, perdão. Então, Kevin, por favor, vai, peço a sua ajuda para você me avisar aí. Deixa eu passar aqui. Vai. Bem, pessoal, então o que seria o asilo, né? Tem duas coisas, tem o asilo e tem o refúgio. O asilo seria o acolhimento de estrangeiro perseguido por crime político ou delito não relativo à justiça comum, né? A concessão de asilo, ela constitui ato discricionário do Estado. Em que sentido? No sentido que o Estado ele pode ou não conceder de acordo com o que a legislação do país estabelece. A nova legislação do Brasil, a Lei de Imigração, que ela foi aprovada em 2017, ela estabelece que o asilado perderá o asilo caso saia do Brasil sem autorização. As duas figuras são muito parecidas, o asilo ou o refúgio. A principal diferença é que, no caso do asilo, a pessoa é acusada de ter cometido ou um crime político ou um crime comum de motivação política. Esse asilo é territorial, ou seja, o país considera o asilo para uma pessoa, concede, melhor dizendo, para que a pessoa vá residir no território do país que concedeu o asilo, e, nesse sentido, é preciso que haja uma natureza política dos delitos, há um estado de urgência, ou seja, a pessoa está na iminência de ser preso, de sofrer alguma violência, só o embaixador ou superior pode conceder. Isso significa que cônsules não podem conceder asilo, diplomatas concursados não podem conceder asilo. Só o embaixador, porque o embaixador é o chefe, é o representante geral em um Estado soberano e outro. Claro, a chefia do embaixador, quer seja o ministro das Relações Exteriores, no caso do Brasil, o presidente da República, ele também pode conceder, porque são superiores ao embaixador, são chefes dele, né? E o local que você pode pedir, missão diplomática, navio de guerra, etc. Não se pode pedir em consulado. Inclusive, teve a hipótese daquela ativista, né? Acho que você já ouviu falar, Sarah Winter, ela pediu asilo no consulado uruguaio. Foi negado, até porque o consulado não é competente para conceder asilo, tá? Não vou entrar nem no mérito se cabia ou não, mas assim, começou errado porque ela pediu no lugar que não era competente para conceder esse asilo. De acordo com a nova norma migratória, no caso a lei de migração, o STF, né,
pode deixar de considerar como crime político atentados contra autoridades, como, por exemplo, alguém tentou matar o presidente da República, crimes contra a humanidade, de guerra, genocídio ou terrorismo. No caso do atentado de São João Paulo II, ele era a isso, já que ele era um... No caso do atentado de... Kevin aqui está perguntando em relação ao atentado de São João Paulo II. Naquele caso ali foi diferente, ainda que houvesse uma motivação política ou religiosa, mas, inclusive, o rapaz era da Turquia que cometeu o atentado, ele ficou respondendo na Itália, ele foi preso lá na própria Itália. Passando aqui rapidinho, né? O artigo 28 da nova lei de imigração define que não se considerará asilo para crime contra a humanidade, crime de guerra, genocídio ou agressão, conforme o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, TPI. Então, gente, o Brasil não pode conceder asilo para pessoas que estejam respondendo por processo no Tribunal Penal Internacional de Haia. Asilo diplomático, por sua vez, é uma prática típica aqui da América Latina. A maioria dos países não aprova, a maioria dos países não concedem, que é quando o asilado se refugia na embaixada estrangeira. Por exemplo, o caso mais conhecido, que todos vocês já ouviram falar, do Julian Assange. Inclusive, ele ficou 7 anos na embaixada do Equador em Londres. Só que o governo britânico não reconhece asilo diplomático. E quando no Equador entrou um presidente que não era simpático ao Assange, mandou a polícia inglesa buscá-lo. Tá? Nos países da Europa não se aceita asilo diplomático. É uma prática típica da América Latina, que ocorre desde o século XIX, também há pouco tempo assim, mais de 10 anos, né? Pouco tempo para mim, para vocês que têm na faixa de 18, 15, 20 anos, é muito, né? O caso do Manuel Zelaya, ex-presidente de Honduras, que ficou asilado 6 meses na Embaixada do Brasil, lá em Honduras. Alice, veja só, essa questão de entrar, aí tem que ver no Simples, ela pode fazer uma nova inscrição, inclusive ainda está aberto. Aí eu recomendo ela fazer uma nova inscrição e tentar entrar, viu? Porque assim eu não tenho como mandar para ela nesse momento. Inclusive, Kevin pode ajudar aí, se tiver alguém entrando. Ou também você pode fazer o seguinte, você pode repassar o e-mail e acredito que Kevin consegue mandar para ela. Você pode colocar o e-mail aqui. Você manda para mim, vou colocar meu e-mail aqui no chat. Alguém... Pronto, o Kevin vai colocar o e-mail no chat e aí uma pessoa tem como enviar o convite, tá? Vou colocar meu e-mail, tá? Porque tira todas as dúvidas. Pronto. Aí Kevin vai ficar aqui de olho. Entendeu? Mas assim, as inscrições do Simpla ainda estão abertas. Acho que até 3h30. Bom, pessoal, já o refúgio, né? A gente partindo agora para discutir a questão do refúgio, é o acolhimento de estrangeiro perseguido em motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Diferentemente do asilo, o refugiado não está sendo perseguido por um crime. O refugiado, pessoal, é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, tá? Ele não é acusado de um crime, é uma pessoa que pode ou não estar sofrendo uma perseguição do ponto de vista penal, mas não é acusado de crime. Quais são os elementos essenciais do refúgio? Primeiro, o temor da perseguição. Segundo, a extraterritorialidade. Como assim? Você teme sofrer uma perseguição, seja ser preso, etc. Você ainda não tem a acusação de crime. No caso do asilo, você teve, viu? No caso do refúgio, não. E a extraterritorialidade, ou seja, fora do território do seu país. O refúgio é para ser concedido. Pronto. Agora, vou falar algumas coisas importantes para vocês. O status de refugiado é concedido de forma declaratória e garante a proteção humanitária devida no país de refúgio. Uma pessoa quer pedir refúgio ao Brasil. Como é que essa pessoa faz? Essa pessoa chega no aeroporto,
num posto terrestre de fronteira, como tem ocorrido entre a Venezuela e Roraima, e chega para a autoridade policial, que vai recebê-la, e diz assim: eu quero pedir refúgio ao Brasil. Calma, o policial não vai dizer, beleza, está concedido refúgio. Não, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar os documentos da pessoa, ele vai preencher um requerimento, vai pegar as informações da pessoa, vai perguntar qual é o motivo que ela quer pedir o refúgio, vai pedir toda a documentação dela e vai encaminhar para um órgão em Brasília chamado CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados. Enquanto essa pessoa aguarda o CONARE, e a gente vai ver aqui, o CONARE pode demorar de 6 meses até 2 anos analisando o processo. A pessoa pode entrar no Brasil e fica aguardando. Nesse período de tempo de aguardo, a pessoa já pode trabalhar, a pessoa já recebe autorização para desenvolver atividades profissionais, né? Então, é assim, pessoal, você pede o refúgio, aguarda, o policial que lhe recebeu vai preencher o requerimento e vai encaminhar para o órgão competente em Brasília. Então, é basicamente assim. A maioria dos casos são deferidos, ou seja, são aceitos, mas a gente vai ver aqui o percentual. Tem um percentual anotado aqui nos slides, já eu ligo a vocês. Mas, assim, a maioria dos casos são aceitos, mas não todos, tá? Não é 100% aceito. E no caso de não ser aceito, a pessoa recebe um prazo ou para se retirar do país ou para receber alguma outra forma de autorização, tá? Princípio do non-refoulement, ou não devolução, que é o norma ius cogens, né? Impede a devolução injustificada do refugiado para o país onde já sofreu ou possa vir a sofrer qualquer tipo de perseguição capaz de ameaçar ou violar os seus direitos reconhecidos nos termos do artigo 33 do Estatuto dos Refugiados de 1951. Pessoal, aqui é o seguinte: esse princípio do non-refoulement, ele impede que a pessoa que está pedindo refúgio, mesmo que seja negada esse refúgio, a pessoa não pode ser devolvida para o país de origem, tá? Então, você pode ir para outro país, mas você não pode ser devolvido para o país de origem. Então, por exemplo, um venezuelano que pede refúgio ao Brasil, mesmo que o pedido de refúgio dele não seja aceito, ele não pode ser devolvido para a Venezuela. Ele pode ser encaminhado para um país. Bom, no Brasil existe uma lei específica para regulamentar a situação dos refugiados, e essa lei já data de um tempinho. É a Lei 9.434 de 1997, ou seja, da época do século passado, do final do século passado. Né? 1997 é da época do governo Fernando Henrique Cardoso. Lembrando, Fernando Henrique Cardoso, ele não foi refugiado, mas ele recebeu asilo no Chile, na França e nos Estados Unidos. Então, provavelmente, por essa condição e ter acompanhado, ele também foi funcionário da ONU, né? Ele deu impulso a essa lei, e essa lei foi aprovada na época do governo dele. Ela permite a concessão do Estatuto de Refugiado para pessoas que sofram graves violações de direitos humanos e criou o Conselho Nacional para Refugiados CONARES. Então, com base nessa lei, essa lei 9.434/97, uma pessoa que sofra no seu país de origem ou em outro país uma grave violação de direitos humanos pode pedir refúgio ao Brasil. E aí, quem vai analisar é esse conselho, o Conselho Nacional de Refugiados, que funciona lá em Brasília. E quais são os principais instrumentos jurídicos internacionais sobre refugiados? Nós temos a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu protocolo de 1976 e a Declaração de Cartagena do Estatuto dos Refugiados de 1984. Passando aqui, pessoal, eu vou trazer agora para vocês alguns dados concretos sobre a situação dos refugiados hoje. Vamos ver aqui alguns dados sobre refúgios, tanto em relação ao Brasil, quanto em relação a outros países. Bem, total de decisões de méritos. Nós temos 75, isso até janeiro de 2023, tá? Nós temos 75.727 pedidos de refúgio no Brasil, de 121 nacionalidades diferentes. Porém, 70% são venezuelanos. Vocês já sabem que há um fluxo muito grande de venezuelanos devido à situação
política e social, a grande crise que a Venezuela passa, né, há mais de uma década. Deixa eu voltar aqui. E não deu para a gente passar todos, comentar todos os dados. Pronto, eu vou colocar aqui. Deferimentos, 65.811, ou seja, 86,9% dos pedidos de refúgio são deferidos, ou seja, são aceitos. Então, a grande maioria dos pedidos de refúgio são aceitos aqui no Brasil. O tempo médio para análise dos pedidos é 2 anos e meio, é muito tempo. Mas, como eu disse, enquanto a pessoa está aguardando a análise do pedido, a pessoa já pode ingressar e já pode trabalhar. 29.053 casos são de pessoas na faixa de 18 a 29 anos. A maioria dos refugiados no Brasil são essas pessoas que têm 18 a 29 anos. Inclusive, coincide com a maioria de vocês, tá? 46.615 pessoas são do sexo masculino, então a maioria são homens, não são mulheres. E 49.630 pedidos foram motivados por violação grave e generalizada dos direitos humanos. Então, a maioria dos pedidos é fundamentada na ideia de que a pessoa sofre uma grave violação aos direitos humanos. Entre 2011 e 2020, 265.729 imigrantes solicitaram refúgio no Brasil, isso em quase 10 anos, né? Nesse período foram reconhecidos 94,3% do total de pessoas refugiadas no Brasil. Só no ano de 2020, no começo da pandemia do Covid-19, 28.899 imigrantes solicitaram refúgio no Brasil, sendo 60% venezuelanos, 22,9%, quase 23% haitianos e 4,7% cubanos. Mesmo nesse contexto de Covid, pessoal, houve um grande afluxo de refugiados no Brasil. Porém, apesar disso, pessoal, o número de refugiados no Brasil é relativamente pequeno. Vamos aqui, olha, acompanhe esse quadro que eu estou compartilhando com vocês. Esse quadro é de janeiro de 2023. Então, qual é a primeira nacionalidade de refugiado no Brasil? Venezuelanos, como a gente já falou, cerca de 70%, 53.485 até janeiro, né? Em seguida, da Síria, 3.898, Senegal, 3.258, Angola, 2.213, República Democrática do Congo, 1.674, Haiti, 1.383, Cuba, 1.357, Guiné-Bissau, 677, perdão, e Líbano, 659. Essas são as nacionalidades que têm recebido, não, obrigado, Kevin, têm recebido mais refugiados aqui no Brasil. Porém, eu quero mostrar alguma coisa para vocês aqui. No mundo, vocês vão ver que os dados do Brasil são mínimos, tá? O Brasil tem um pequeno número de refugiados. Na verdade, o Brasil, considerando a população nossa de mais de 200 milhões de pessoas, o número de refugiados é muito pequeno. Primeiro, vamos ver os países que têm mais refugiados no mundo. A Síria é o país atualmente que tem mais refugiados no mundo. 6,8 milhões de sírios estão refugiados. Venezuela, 5,6 milhões. Ucrânia, 5,4 milhões. Reparem que são países que estão em situação de guerra ou de crise social, como a Venezuela. Afeganistão, 2,8 milhões. Sudão do Sul, 2,4 milhões. Esse número do Sudão do Sul deve aumentar. O conflito lá piorou, infelizmente. Mianmar, 1,2 milhões. Existem aproximadamente 32 milhões e 500 mil refugiados no mundo inteiro. E 72% desses refugiados são originários dos 5 primeiros países acima, ou seja, Síria, Venezuela, Ucrânia, Afeganistão e Sudão do Sul. Agora vamos ver os países de acolhida dos refugiados, para vocês verem. Vocês viram aqui que o Brasil não chega a ter 100 mil refugiados. Só a Turquia, que não é nenhum país desenvolvido, tem 3,7 milhões de refugiados. A Colômbia, pessoal, que é um país
de um nível de desenvolvimento aproximado do Brasil, ela tem 2,8 milhões de refugiados. A Alemanha tem 2,2 milhões, o Paquistão 1,5 milhão de refugiados, 1,5 milhão, e Uganda 1,5 milhão. 74% dos refugiados no mundo estão abrigados em países de nível médio de renda. Países de nível médio de renda são países como o Brasil, e a Colômbia e Turquia. Tá? Desses países aqui, Turquia, Colômbia, Brasil, mas o Brasil tem um número pequeno de refugiados, né? E 69% dos refugiados estão abrigados em países vizinhos. Então, 69% estão nos países próximos. Por exemplo, a maioria dos refugiados da Venezuela estão na Colômbia. Seguinte, sim, mas o Brasil faz parte. Só que a Colômbia é mais próxima, inclusive, do ponto de vista cultural e do ponto de vista linguístico. Então, enquanto que o Brasil vai ter aqui, como a gente viu, deixa eu voltar lá, para dizer o dado exato, né? Não ficar chutando. Enquanto a gente vai ter 50 e poucos mil venezuelanos refugiados no Brasil, a Colômbia vai ter, deixa eu voltar, 2,8 milhões. Então, pessoal, a diferença é muito grande, tá? E o que é que a gente pode concluir desses dados? É que o nosso país não tem problemas de refugiados, existem problemas localizados devido à falta de atuação do governo federal, dos governos estaduais ou municipais, e às vezes há uma situação de concentração. Por exemplo, Roraima, que recebe um grande número de venezuelanos, principalmente, fica muito concentrado ali e o governo federal não acaba realizando seu papel e também as autoridades locais. Porém, pessoal, o que o Acnur quer despertar em todos nós é a ideia de que a gente entenda que é necessário acolher o refugiado e esses refugiados eles têm direitos básicos e o nosso país ele tem toda a condição de fazer essa acolhida em relação a essas pessoas refugiadas. Então, o nosso papel aqui é despertar a discussão para um problema trazido em todo o mundo e que, no caso do Brasil, o nosso país tem, inclusive, uma capacidade de acolhimento melhor do que a gente imagina. Então, pessoal, quero perguntar a vocês que estão aqui nos acompanhando, se vocês têm alguma pergunta. A partir desse momento, a gente já vai encaminhando para fazer a parte dos debates entre as equipes, tá? A gente vai fazer a chamada já das equipes e aí eu vou explicar para vocês como será a questão do debate. Aí quem vai assumir é o nosso querido Kevin aqui, tá, Kevin? A gente vai explicar como é, inclusive para relembrar vocês como é a questão do debate. Pessoal, exato, se tiverem dúvida, podem colocar aqui no chat que a gente está monitorando. Acho que foi porque Kevin abriu aqui o microfone, né, Kevin? Desculpa essa microfonia, tá, gente? Pessoal, é o seguinte, como se dá os debates na mão? Primeiro, a gente faz a chamada. Na chamada, cada equipe diz presente e votando e vem pegar a plaquinha, tá? Lembrando, a votação, ela se dá para eu levantar a plaquinha. Mostra a plaquinha, sempre assim. Tá aqui a plaquinha, ó. Eu sempre faço a plaquinha com carinho, tá? Eu adoro fazer essas plaquinhas aqui. Sério, sou eu que faço, por isso que não fica tão bonitinho, né? Então, pessoal, a gente faz essa plaquinha. Aí vai chamando cada um, aí presente e votando. Na hora, primeiro, a gente vai fazer, como a gente tem um número de equipes que não é muito grande, a gente vai fazer, como falou, 30, 40 minutos no máximo de debate. Porém, a gente vai fazer rodadas de dois temas propostos. Por exemplo, a equipe A quer propor, discutir a questão do acesso à renda dos refugiados. A equipe B quer discutir a questão das crianças refugiadas. Se coloca em votação e aí se aprova. Bota-se na plaquinha. Se o tema for rejeitado numa primeira rodada, não tem problema. Ele pode ser apresentado em outra rodada, tá? Então, a gente pega sempre rodadas de dois temas. E cada equipe, quando for falar, se dirige aqui para poder aparecer para o pessoal também, né? Mas não para propor. Propor,
eu vou ficar aí, Kevin vai ficar na mesa, e aí eu vou ficar com o microfone. Tá? Só para falar, as equipes inscritas no debate. E aí, lembrando, quando o tema é aprovado, qualquer equipe pode falar desde que se inscreva. Né? Aí você fica anotando, Kevin, os temas para fazer a votação. Só mais uma vez, quando vocês forem se apresentar, para ficar mais fácil, até na questão da escrita aqui, eu pegar os temas, vocês se apresentem, digam o nome de vocês e digam o tema, para que eu possa imediatamente colocar aqui. Então, basta dizer a equipe. Basta dizer, a menina aí, dá uma olhada naquela. Basta dizer o nome da equipe, Brasil propõe tal coisa. Isso, não precisa falar o nome. E o pessoal, não precisa falar o nome, basta falar a equipe, mostrar a equipe, propõe tal tema. E aí fica mais prático, tá? Pronto. E aí, pessoal, vamos colocar aqui a secretaria e vamos já fazer a chamada, viu, Kevin? As equipes são essas. E Brasil, a equipe se manifesta, presente botando de pegar a placa. Isso. Pegue esse, é melhor, e esse outro eu fico circulando. a equipe Brasil pode vir aqui à mesa. Chama aqui, ó. O seu tá aberto. Mas o país da França. Pergunta se o pessoal está escutando. Fale no microfone, porque qualquer coisa, deixa o meu aberto. Pessoal, vocês estão me escutando de casa? Por favor, respondam no chat. Estão. Perfeito. Então, deixa aqui esse aberto. Aí agora, abre para os temas, para o debate. Vai escolher 2 temas. Agora, declaro aberta a sessão para os temas. Levanta a placa, quem tem. Pergunta aí. Perfeito. Pergunte qual é o tema da França. Espera aí, deixa eu... Meio ambiente. Equipe França, meio ambiente. Espanha. Asilo e refugiados. Asílio. E refugiados. Grato. Só levantar. Declaro aberta agora a votação e peço para que o pessoal levante a plaquinha. Coloca o primeiro. Diz o tema. Mais uma vez, eu repito aqui o tema: França, meio ambiente, e Espanha, asilo e refugiado.
Mais uma vez, peço para que votem. Primeiro vocês votem na França e depois vocês votem na Espanha. Se manifestem, por favor, as equipes. A favor do tema da França. Entendeu, Kevin? 1, 2, 3. Primeiro, tema da França. As equipes a favor do tema da França, meio ambiente, por favor, levantem a plaquinha para iniciar o debate. 3. Já venceu. Então, vamos começar pelo debate, pelo tema da França. Aí, pergunta, a França quer falar primeiro ou por último? A França quer começar ou por último? Ótimo. Abre inscrições agora Agora abro as inscrições. para o debate. Quem Para o quer debate. participar? Tema meio ambiente. Levanta a plaquinha aqui porque quer falar sobre o tema meio ambiente. Ainda se dispõe a falar. Alguém contra? É só se inscrever. Entendeu como é que funciona a dinâmica? Aqui também teve um votante aqui no Não, chat. no chat não pode. Pode não? Só. Pode ser você? Pronto. Aí, quantas equipes se inscreveram? Canadá e França. Canadá e França. Essa é a convida do Canadá. Convido aqui agora para falar sobre a temática do meio ambiente a equipe do Canadá. Aí, senta aqui. Declarou assim aberto a fala da companheira Amanda sobre o meio ambiente, ela representando a equipe do país Canadá. Primeiramente, eu gostaria de saudar as demais nações aqui presentes a nível internacional nessa tão renomada reunião. Para começarmos o nosso debate, o país canadense gostaria de relatar um pouco da sua experiência quanto aos cuidados e preservação do meio ambiente. O Canadá tem dado um grande passo na adoção de políticas ambientais efetivas, como o monitoramento da qualidade da água e do ar, o incentivo ao uso de carros elétricos, além de se comprometer em zerar os resíduos plásticos até 2030. Com isso, o país visa resguardar a vida marinha e toda a sua biodiversidade natural, duramente afetada pelo descarte inadequado do material plástico, bem como almeja proporcionar a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. A gestão sustentável do território canadense também ocorre pelo controle de seu território, que propicia a fiscalização adequada das atividades que ocorrem. O processo de utilização das terras canadenses passa por uma série de etapas que permite a identificação do enquadramento da atividade produtiva a ser realizada e dos mecanismos mais adequados para se alcançar a gestão sustentável. Como 90% das florestas canadenses são do poder público, o poder canadense consegue ter um maior controle e, assim, implementar medidas mais efetivas para a preservação ambiental. As práticas florestais que ocorrem no Canadá são baseadas em sistema de concessão florestal, que demanda um plano de gestão desenvolvido por profissionais altamente qualificados, para que seja garantida a gestão sustentável do processo pela fundamentação técnico-científica. A gestão é coordenada pelas províncias, com sua estrutura legal rígida e sistema eficaz de aplicação e controle de lei, o que faz do Canadá um país líder mundial em práticas florestais sustentáveis. Além disso, há a prática do manejo florestal. Em contrapartida, demanda o reflorestamento de toda a área florestal extraída logo após o fim das atividades produtivas, fazendo com que o Canadá possua taxa zero de desmatamento. A gestão florestal do Canadá se apoia em rigorosos processos de planejamento e manejo em todos os níveis por todo o país, seja nacional, provincial, territorial ou regional, além de contar também com consulta pública envolvendo os povos indígenas, grupos ambientalistas e de preservação das populações locais, grupos trabalhistas e outros grupos de indivíduos que sejam interessados na busca de pontos comuns e soluções mutuamente aceitas para lidar com os valores sociais, ambientais e econômicos.
Por isso, a Monarquia Constitucional do Canadá vem perante essa renomada reunião, a nível internacional, reiterar a importância de uma gestão mais sustentável e ecologicamente correta, em conjunto com as demais nações. Passo a palavra. Agradeço a palavra aqui da representante do país Canadá pelas suas atribuições à nossa mão. Convido agora a equipe do país da França, com os seus representantes, para virem aqui acima para falarem sobre temática. Só um minutinho, pessoal. Uhum. Com a palavra, a equipe representada por Júlia e Eduardo, representando o país da França. Boa tarde. A República Francesa, através de sua delegação, reforça orgulhosamente o seu compromisso em manter a preservação do meio ambiente, assim como incentivar o investimento em ações que visem frear a poluição da camada de ozônio por gases de efeito estufa e evitar futuros desastres climáticos. Por isso, apresenta a proposta de investimento em energia limpa, como a biomassa, que já é utilizada no Brasil, Índia e China. A biomassa é energia gerada a partir da matéria orgânica e seu processo de combustão é menos nocivo ao meio ambiente que os demais combustíveis. Além de menos nociva, produz o etanol, o biodiesel, que emitem menos gases poluentes na atmosfera. Trata-se de uma fonte de energia renovável, gera poucos poluentes em comparação aos demais combustíveis fósseis, tem custo baixo para o reaproveitamento, tem elevada capacidade para reaproveitar os resíduos orgânicos e tem baixo risco ambiental. Através dessa proposta, a República Francesa convida as demais delegações a investirem e, dessa forma, ajudar a frear o impacto negativo no meio ambiente. Essa palavra. Mais uma vez, a gente agradece a fala da equipe França, representados por Eduardo e Júlio. Abre para a próxima conversa. Sem pede temas. Agora, abro assim a segunda rodada da nossa mão, assim abrindo para as temáticas, para que possam ser apresentadas. Proteção das crianças refugiadas. Equipe Brasil, proteção das crianças refugiadas. Equipe Brasil, proteção das equipes Das crianças refugiadas. Mais algum tema? Mais alguma equipe? Sugerir direitos humanos. Equipe França, direitos humanos. Agora passo para a votação. Primeiro tema da equipe Brasil. Primeiro tema. Eles iniciam. Não, primeiro coloque em votação o tema da equipe Brasil. Coloco em votação a equipe Brasil com o tema proteção das crianças refugiadas. Quem vota? Ótimo. Vocês decidem abrir ou fechar. Pronto. Mais alguma Ótimo. equipe? Mais alguma equipe? Gostaria de discutir o tema? Não. Não. Então, convido a equipe Brasil. Convido aqui a equipe Brasil, representado por Mariana e Felipe, aqui a virem à mesa para debater sobre o tema. Segundo tema deles. O tema de vocês. Declaro assim aberta essa temática que irá ser apresentada por Mariana e por Felipe.
Agora, falando sobre a proteção das crianças refugiadas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os integrantes da Sedução do Mundo. Inicio minha fala falando sobre a proteção das crianças refugiadas pela República Federativa do Brasil. O Brasil possui um compromisso histórico com a população de refugiados que vivem em nosso território. Dados do projeto Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, indicam que pouco mais de 65 mil pessoas vivem no nosso país com o status oficial de refugiados, sendo por volta de 6 mil possuindo entre 0 e 17 anos de idade. Em sua grande maioria, venezuelanos, mas também com populações significativas de haitianos, senegaleses, congoleses e angolanos. Uma solicitação de refúgio no Brasil leva, em média, 2 anos e meio para obter sua análise de mérito, tempo médio este que nos comprometemos a diminuir, em uma parceria entre Polícia Federal e Acnur. Entretanto, é necessário garantir aos refugiados condições dignas de educação, saúde, moradia e trabalho, sobretudo às crianças refugiadas, que, segundo o estudo do Acnur, mais da metade das crianças em solicitação de refúgio em idade escolar em todo o mundo não recebem educação adequada. Essas crianças migram para o nosso país junto às suas famílias por diversos motivos, dentre os quais se destacam a grave violação de direitos humanos em seus países, a perseguição em razão política, de religião e de raça. Não seria justo não garantir a estas famílias um direito básico como é o direito à educação, presente não apenas na Lei 9474 de 1997, que trata do Estatuto do Refugiado, mas também na nossa Constituição Federal. A República Federativa do Brasil se compromete a seguir os objetivos do Acnur para as crianças refugiadas. Que todas as meninas e meninos estejam a salvo no lugar onde vivem, aprendem e brincam, e os acompanhados ou separados de suas famílias sejam atendidos e tenham acesso ao serviço de rastreamento de união familiar. Que os recém-nascidos sejam registrados no nascimento e que as crianças com deficiência recebam apoio. Que as crianças associadas a grupos e forças armadas recebam apoio. O apoio necessário para serem reintegradas em suas comunidades. E que as crianças, adolescentes e jovens possam reconstruir suas vidas a partir do apoio psicossocial, atividades recreativas e de educação. Muito obrigado, passo a palavra. Agradeço eu pela palavra, seguida pelos representantes do Brasil, Felipe e Mariana, debatendo o tema proteção das crianças refugiadas. Agora chamo aqui à mesa os representantes da França para falar sobre os direitos humanos. Escreveram. A gente pode ser trazido de novo agora. Mais uma rodada. Pode abrir com isso. Abro aqui em votação para a temática do tema Direitos Humanos. Não. Outra rodada. Não pode ser a mesma, não? Pode, mas são esses que apresentaram. Aqui abro para as inscrições. Para mais uma rodada. Espanha. A Espanha propõe garantia de segurança para os requerentes de refúgio e asilo. Garantia de segurança para requerentes de refúgio e asilo. E a proposta da Espanha. França. A França propõe direitos humanos. A França propõe novamente o tema direitos humanos. Agora abro para as inscrições. Inscrições não, desculpe, para votação. Primeiro tema. Quem vota na equipe da Espanha sobre a garantia? 2 votos. Vota agora o tema. Para a França. Quem vota na França, na equipe da França? 2 votos. Empatou com os dois. Ótimo. Aí eu decido quem sobra para quem. Quem primeiro propõe, começa, aí pergunta se mais algum Estado quer participar do tema da Espanha, da discussão do tema da Espanha, e depois da França mesmo dia. Aqui, pergunto inicialmente quem queira debater também o tema que a Espanha propôs. Alguém se dispõe? O Brasil. Brasil inscrito, aí pergunta se a Espanha abre ou fecha. Fecha. Isso. Então, quem começa é o Brasil. Agora, em relação à França, o tema francês direito. Então, chamo a França para vir ou o Brasil? Não, começa pelo Brasil. Pronto, eu chamo aqui a mesa novamente
Felipe e Mariana. Aí depois você abre as questões para o tema que a França propôs, direitos humanos. E aí os dois temas foram aprovados. Pode ser o tema de Emily Goldman. Eu não peguei o finalzinho do tema. Garantia de Segurança para os requerentes de asilo e refúgio. garantia de segurança para Os requerentes de asilo e refúgio. a evolução De asilo e refúgio. de asilo. E refúgio. Equipe Brasil participa. Aqui abro para, mais uma vez, a equipe do Brasil debater sobre o tema garantia de segurança para os requerentes de asilo e refugiados. Boa tarde novamente. A República Federativa do Brasil toma o tema da garantia de refúgio e segurança aos refugiados e requerentes de asilo como muito importante para a nossa democracia. Tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei 9474 de 1997 garantem aos solicitantes de refúgio e asilo algumas garantias, como por exemplo a suspensão até decisão definitiva de qualquer processo de extradição pendente baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio. Além disso, não será expulso do território brasileiro aquele refugiado que estiver devidamente registrado, salvo em questões de ameaça à segurança nacional ou à ordem pública. E, em caso de expulsão, não resultará em retirada para países onde sua vida, liberdade ou integridade física possam estar em risco, e apenas será efetivada quando dá certeza de sua admissão em países onde não haja risco de perseguição. Quanto aos processos de reassentamento e repatriação, estes serão caracterizados pelo caráter voluntário do retorno, ou reassentamento, acontecendo de forma planificada e com a participação coordenada dos órgãos estatais e, quando possível, de organizações não governamentais. A perda da condição dos refugiados acontecerá apenas mediante denúncia, prova de falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de refugiado ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos quando do reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa, por exercício da atividade contrária à segurança nacional ou à ordem pública, ou a saída do território nacional sem prévia autorização do governo brasileiro. Essas medidas atestam o compromisso da República Federativa do Brasil com os solicitantes de asilo e refúgio e com a devida segurança e as populações. Muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa. Agradeço pelo tema debatido pelos representantes do Brasil, Felipe e Mariana. Agora abro as inscrições, mais uma vez, para a temática colocada à disposição pela equipe da França, por Júlia e Eduardo, Direitos Humanos. Abro mais uma vez para a votação. A Espanha agora não vai falar. A Espanha agora. É a Espanha. Convido aqui à mesa a Espanha para debater o tema. Mas eu abro no final também depois. Não, para votação, para inscrição. Para inscrição também já está aprovado. Aí pergunta quais são os estados que querem participar da discussão. Debater também. É, exatamente. Dá uma olhada aí no chat. Não está aqui, está aberto no meu. É o meu que está. O seu está fechado, o meu está aberto. Ele para cá, pessoal. Aí não, pô. A Espanha. A Espanha Liga o em... microfone, por favor. A Espanha, em 30 de outubro de 2009, fez a lei para asilo espanhol, que é uma proteção subsidiária para as pessoas que necessitam de proteção. Nesta lei, ela define a condição de refugiado, que é reconhecida por toda pessoa que, por fundamentos de temores, perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião pública, pertence a determinado grupo social, gênero, orientação sexual, se encontre fora do seu país de sua nacionalidade, e não pode ter tais temores, o país Espanha, ele aceita protegê-los, de acordo com os critérios avaliados na Convenção de Genebra de 1951, onde 147 países ratificaram o acordo, incluindo a Espanha. Boa tarde, Cidade Gomes.
sobre como adquirir os direitos espanhóis. Primeiramente, deve-se legalizar na Espanha, então receberá os seguintes benefícios. Como adquirir os direitos espanhóis para o exilado. Direito. A. Direito à assistência jurídica gratuita e intérprete. Direito de suspender qualquer processo de regresso, expulsão ou extradição que possa afetar o requerente. Direito de não ser devolvido ao local onde sua vida ou integridade física esteja em perigo. Direito aos cuidados de saúde, entre outros. E ganhará os deveres de cooperar com as autoridades espanholas no processo de concessão de proteção internacional, informar sobre seu interesse na Espanha e quaisquer mudanças que ocorram nele. Lembre-se que qualquer comunicação das autoridades será notificada para este endereço. Informar igualmente a autoridade competente ou comparecer perante ela, quando assim o exigir, em relação a qualquer circunstância do seu pedido. Após passar por todas essas etapas, terá a garantia de poder viver e trabalhar tranquilamente na Espanha. E o grupo tem como proposta Vale salientar que a Espanha é o 6º país com o maior número de pedidos de auxílio. Totalizamos uma margem de 65.301 pedidos pelo ano 2021, de acordo com a ACNUR. Além disso, para solicitar tal coisa, você deve marcar uma reunião com certas autoridades competentes, sendo elas em postos fronteiriços autorizados a entrar no território espanhol, como portos ou aeroportos. Em Madrid, um agendamento solicitado pessoalmente pela Brigada Provincial de Imigração e Fronteira e os centros de detenção de estrangeiros. A Espanha passa a palavra de volta. Agradeço aqui o tema debatido pela equipe da Espanha, as pessoas de Emily e Lausanne. Abro aqui as inscrições para que algum país se deseja falar o tema proposto pela França, que foi direitos humanos. O Canadá e o Brasil. A França pode escolher se começa ou termina. Vocês escolhem. Vocês abrem. Pronto. Podem vir à mesa para debater o tema. Com a palavra, os representantes da França debatendo o tema direitos humanos, Eduardo e Júlia. Os direitos humanos, eles visam garantir a dignidade e a integridade de uma pessoa, especialmente frente ao Estado e suas estruturas de poder. E a cidadania assegura o equilíbrio entre os direitos e deveres do indivíduo em relação à sociedade e da sociedade em relação ao indivíduo. Qualquer tipo de violência contra uma pessoa, desde violência física, psicológica e crimes contra a vida, até agressões que violam a honra, o direito e a liberdade civil e a política, e violações gerais podem ser consideradas violações de direitos humanos. A França, ela adota a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão após o estabelecimento da Primeira República, que veio a surgir como modelo de código que mais tende a uma Constituição, afirmando que todos os cidadãos eles devem ter os direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão garantidos. Assim, a declaração vê a lei como uma expressão da vontade geral, com a intenção de promover essa igualdade de direitos e proibir somente ações prejudiciais à sociedade, como antes comentado. Então, basicamente, é importante que todos os outros países, através dos seus representantes, eles reconheçam na aquisição, mas principalmente a demanda dos direitos humanos e a sua imposição. A gente, através da Declaração dos Direitos Humanos, através dela, buscamos agir em todas as áreas, em todos os aspectos mostrados através dos refugiados e em uma forma de delegar o país mesmo. Então, é importante salientar de que todas as decisões são tomadas através de uma tentativa de maior aquisição desses direitos.
e os próprios outros países também que reconheçam a nossa tomada de decisões através dos direitos humanos e que possam também, através de ações humanitárias e realmente ações voltadas ao social, que possam fazer a mesma coisa e investir em projetos voltados ao mesmo. Passa a palavra. Mais uma vez agradeço aos representantes da França pela temática debatida aqui em cima, Júlia e Eduardo. Brasil? Não, Brasil. A França já foi. Quem foi que levantou primeiro para vir a Auckland? Foi Canadá. Chamo aqui a mesa para debater o tema Direitos Humanos, o Canadá, com a sua representante, Amanda. Boa tarde, mais uma vez. E agora o país, o governo canadense, escolheu debater sobre a temática dos direitos humanos. O Canadá é um país de referência no que diz respeito aos direitos humanos, e sua seriedade quanto a essa questão tem raízes históricas e se evidencia na Carta Canadense de Direitos e Liberdades de 1982. O país tem se comprometido continuamente em evitar decisões judiciais ou leis de caráter discriminatório que violem os direitos e garantias inerentes ao ser humano, de modo a que tenham promovido um tratamento justo e igualitário, tanto para estrangeiros como para canadenses, seja qual for o seu estilo de vida, orientação sexual ou religião. Por ser considerado um dos países mais inclusivos do mundo, possui uma das mais altas taxas de imigração per capita entre as nações desenvolvidas. Seus esforços em assegurar qualidade de vida permitiu que o país se tornasse um dos mais seguros do mundo, possuindo um sistema educacional de alto nível e um sistema de saúde universal acessível e de qualidade. Por meio de políticas públicas de incentivo, o Canadá também tem reconhecido os direitos humanos e liberdades fundamentais dos indígenas e os direitos coletivos deles, tanto que tem incentivado a participação dos povos indígenas nos programas e políticas da organização americana. O Canadá participou também de discussões sobre a elaboração da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas e financiou a participação de representantes indígenas no Canadá. O Canadá permanece empenhado em promover o progresso, trabalhando em parceria com organizações das Primeiras Nações, assim como com outros níveis de organizações, para abordar questões chaves como educação, desenvolvimento de competências, emprego, saúde e habitação e acesso à água saudável, potável. O país reitera a vontade de fortalecer os esforços em nível internacional, no sentido de criar condições para a justiça, a prosperidade, a segurança e a paz para todos os povos, com base na proteção, na promoção e no respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais inerentes ao funcionamento das sociedades democráticas. Passo a palavra. Aqui agradeço mais uma vez a Amanda pelo tema debatido, que foi Direitos Humanos, inicialmente proposto pela França, e agora chamo aqui à mesa a equipe do Brasil, também para debater o tema Direitos Humanos, nas pessoas de Felipe e Mariana. Com a palavra, Mariana e Felipe. Direitos humanos. O Brasil ele possui correlação com os direitos humanos a partir do seu firmamento com a DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal, ele também garante que todos os direitos humanos sejam garantidos por todos. Eles foram introduzidos na sociedade após a ditadura militar, garantindo assim como que ninguém possuísse vedação ao seu tratamento humanitário, independente de sua cor, gênero ou raça. Invariante isso, tem-se os direitos internacionais humanitários, que são mais do que uma extensão dos direitos humanos em relação aos povos refugiados.
Eles estabelecem uma série de normas e instruções aos países que estão prestando serviço de apoio aos refugiados. Em decorrência do Covid-19, o número de emigrados alcançou a taxa de 80.000, totalizando 77 nacionalidades, com foco na Venezuela, que correspondia a cerca de 90,82% de população, segundo a ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados. Muito se discute sobre receber estes povos, já em situação de calamidade, mas tem de se avaliar também a estrutura que o território pode proporcionar. Quais serão os órgãos que irão tratar de registrá-los? Quais serão as estruturas que proporcionarão a devida introdução, segurança, bem-estar e educação daqueles que não possuem a devida adaptação, nem convivem com uma população totalmente diferente? Aqui no Brasil, nós temos a MJSD, que é o Ministério da Justiça e Segurança, Ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele recolhe os dados daqueles que buscam moradia. Então, enquanto você vem aqui ao Brasil buscando refúgio, o Ministério ele busca esses dados e ele libera para morar aqui no Brasil durante uns 30 dias. E aí, esses dados são recolhidos e são avaliados se realmente é necessário o que você fica aqui. Se você for aceito, você pode morar aqui à vontade, e caso não, você é recolhido de volta ao seu país. Agradeço, assim, a palavra de Mariana e Felipe pelo tema debatido pela terceira vez, direitos humanos. Ela abre mais um para as temáticas, né? Aqui abro as inscrições novamente para que possam ser colocadas em inscrição em aberto as temáticas. Brasil sugere o tema conflitos internacionais. Brasil, conflitos internacionais. Primeiro tema. Mais alguma alteração? Não? Coloco para votação. Coloco agora em votação o tema conflitos internacionais proposto pela equipe do Brasil. Por favor, as equipes que aprovarem o tema, por favor, levantem a plaquinha. Conflitos internacionais. 2 temas. Pode ir. Pergunta a inscrição e pergunta se o Brasil quer finalizar. Vocês querem finalizar ou começar? Não. Vocês podem vir aqui à mesa novamente. Com a palavra, a equipe do Brasil, que irá debater o tema conflitos internacionais na pessoa de Felipe e Mariana. A República Federativa do Brasil, sétima maior população do mundo e maior economia da América Latina, possui um relevante papel de protagonismo no cenário mundial. Nosso país já sediou 2 edições de Copa do Mundo de Futebol, 1 edição de Jogos Olímpicos, 3 edições de cúpulas mundiais sobre desenvolvimento sustentável e sediaremos no próximo ano a cúpula do G20. E é de conhecimento público de que estamos planteando sediar a edição de 2025 da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esta semana fomos convidados para participar da reunião da cúpula do G7, que reúne 7 das maiores economias industrializadas do mundo ocidental. Nossa política externa reflete a posição do país como economia emergente, de vastos recursos naturais, grande população e extensão territorial e uma riqueza em biodiversidade. Adotamos o princípio do multilateralismo através da OEA e das Nações Unidas, nos inserindo em debates que antes apenas as grandes economias do Ocidente estavam inseridas e reforçando nossos laços com países do sul global. Por todas essas características, entendemos que o Brasil possui um papel crucial no que concerne à diplomacia e à resolução de conflitos internacionais, como o existente entre a Rússia e a Ucrânia. Condenamos a violação da soberania territorial da Ucrânia, mas entendemos que, diferente dos países da OTAN, é momento de falar em paz e não em guerra.
Damos o exemplo do diplomata e assessor especial da Presidência da República para Assuntos Exteriores, Celso Amorim, que recentemente visitou a Rússia e amanhã fará uma visita à Ucrânia e ao presidente Zelensky. O Brasil relembra a memória de Oswaldo Aranha, que foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, e do diplomata Sérgio Vieira de Mello, que exerceu o cargo de alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, requer, perante a ONU, a criação de um comitê que trate da urgente necessidade da resolução do conflito russo-ucraniano, mas sem ignorar que, por exemplo, a nação palestina não possui um Estado com plena representação neste órgão e carece de reconhecimento internacional à sua soberania, que, embora seja reconhecida pela maioria dos países da América Latina, África e Ásia, não possui reconhecimento dos Estados Unidos, França e Reino Unido, que possuem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Exatamente por isso que a ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma demanda histórica do Brasil, para trazer uma maior representatividade regional para a FUNIB, posição que compartilhamos com a Alemanha, Itália e Japão. Lembramos também o direito à autodeterminação do Saara Ocidental, que por muitos anos foi colônia espanhola e desde 1975 teve sua administração transferida de forma ilegal ao Reino de Marrocos. O entendimento do Brasil e da ONU, através das resoluções 1495 e 1754 do Conselho de Segurança, é que a população saaraui tem o direito de responder a uma consulta de autodeterminação para decidir ou não pela sua independência. O ACNUR, inclusive, tem um papel crucial no território saaraui, ao implementar o Programa Alimentar Mundial para superar a deterioração da situação alimentar dos refugiados. Obrigado, devolvo a palavra à mesa. Mais uma vez, grato pelo debate, pelo tema que foi oferecido pelo Brasil e debatido aqui na mesa. Última rodada. Última rodada. Abrir inscrições para a última rodada. Aqui abro as inscrições para a última rodada, para que alguém se disponha a debater mais algum tema. Quem propôs? Gostaríamos de propor o tema acesso dos refugiados a emprego e serviços financeiros. A equipe de França propõe o tema acesso a refugiados a equipamentos e serviços financeiros. Acesso a refugiados. Acesso a refugiados a equipamentos e serviços financeiros. A equipamento. Serviços financeiros. Serviços financeiros. Mais alguma equipe, mais algum país se dispõe a falar? Mais alguma temática? A empregos e serviços financeiros. A emprego, é isso, pessoal? A empregos, Acesso a refugiados. a empregos e serviços financeiros. A É o tema do artigo. empregos e serviços financeiros. Grato. Alguém? Mais alguma equipe? Não. Não, para debater alguma temática. Amanda? Então, vamos colocar em votação. Coloco agora em votação o tema proposto. Abre inscrição. Já todos votaram. Sim, mas agora para o mais que tem. Qual país abre as inscrições para quem queira debater? Quem quer debater Canadá, Brasil, Os quatro. quatro que querem debater. Por ordem, Canadá. Começa. Vocês querem começar ou finalizar? Finalizar. Podemos começar com a Amanda, com a equipe do Canadá. Chamo aqui à mesa agora, então, a equipe do Canadá para debater o tema acesso a refugiados a empregos e serviços financeiros. Lembrando que é a última rodada. Com a palavra, Amanda, falando a temática proposta pela equipe da França. Boa tarde, mais uma vez. O Canadá vem perante essa reunião a nível internacional para dialogar sobre a questão dos refugiados no que concerne aos trabalhos e outras formas de recursos financeiros, de alcançar recursos financeiros. O Canadá tem uma forte tradição de acolher refugiados desde 1980. Os refugiados podem se beneficiar da segurança que o Canadá lhes oferece, tendo a oportunidade de construir uma vida melhor. Metade dos refugiados encontram no Canadá empregos
altamente qualificados, como médicos, dentistas, arquitetos, gerentes de serviços e engenheiros de software. Além disso, os refugiados também podem encontrar formas de empregar as suas diversas habilidades e talentos para iniciar os seus próprios negócios, encontrando fundos de investimento para isso. O Canadá também tem uma política de aceitação da cidadania para os refugiados que vivem no país, o que, de certa forma, facilita o empreendimento e o início de negócios. Lá também há um incentivo à formação acadêmica e profissionalização através do incentivo à conclusão de ensino médio, faculdade, universidade e pós-graduação. O Canadá continua trabalhando para fornecer a assistência sempre que possível, para que eles possam recomeçar uma nova vida. Passo a palavra. Agradeço aqui a Amanda, representando a equipe do Canadá, pelas palavras sobre acesso a refugiados e empregos e serviços financeiros. Chamo aqui à mesa a equipe do Brasil, com Felipe e Mariana, para o debate. Com a palavra, a equipe do Brasil, representados por Mariana e Felipe. A República Federativa do Brasil se preocupa com a inserção e acesso dos refugiados à nossa sociedade. Além da Constituição Federal, nós temos a Lei 9.479/97, que trata do Estatuto dos Refugiados e da sua devida inserção ao mercado de trabalho e demais serviços públicos do nosso país. Artigo 5º da Constituição. O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública. O artigo 6º. O refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre o Estatuto do Refugiado de 1951, à cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. Portanto, a República Federativa do Brasil toma como compromisso com a população refugiada a sua devida inserção no mercado de trabalho e acesso aos serviços públicos do nosso país. Para ter acesso ao mercado do trabalho, basta que o refugiado tenha aberto um protocolo de solicitação de refúgio pela Polícia Federal. Documento este que também permite ao refugiado a abertura de uma conta bancária no território brasileiro. Os jovens de 14 a 23 anos também podem participar dos programas Jovem Aprendiz, sendo obrigatória a frequência escolar daqueles matriculados no ensino fundamental. É um compromisso do nosso país que as solicitações de refúgio sejam julgadas de forma célere para garantir aos refugiados a devida inserção da nossa sociedade. Apesar de todo o marco legal favorável existente atualmente no Brasil, é evidente que os refugiados enfrentam dificuldades para o acesso ao mercado de trabalho e aos serviços públicos em nosso país. O estabelecimento de políticas afirmativas, como as cotas voltadas à população refugiada, de forma a garantir o seu acesso ao mercado de trabalho e ao ensino superior, por exemplo, seria uma forma de diminuir as dificuldades enfrentadas por essa população que o nosso país tem o dever de proteger. Além disso, a criação de cursos de capacitação profissional direcionados à população refugiada também poderia ser uma forma de inserção dessa população na nossa sociedade, como prega o Estatuto do Refugiado e a nossa Constituição Federal. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa. Agradeço as contribuições da equipe do Brasil, colocadas pelos membros Felipe e Mariana. E chamo aqui à mesa agora a equipe da Espanha, representada por Dalcinete e por ele, Nascimento. Com a palavra, a equipe da Espanha. Devemos salientar que o mercado europeu ele sofre com uma escassa mão de obra em determinados setores, onde empresas estão em busca de pessoas que falem outro idioma, além da Espanha. Em julho de 2022, a Espanha começou a flexibilizar a legalização de imigrantes para que possam
suprir a falta de mão de obra. Apesar de sofrer uma alta taxa de desemprego, o país ainda não consegue suprir a mão de obras em áreas como turismo, construção e agrícola. Então, se aprovar uma reforma para facilitar a regularização de imigrantes, o que deve ajudar em setores ociosos. Essa reforma consiste em ajudar mais aquelas pessoas que ainda não conseguiram o visto, além de facilitar esse visto para um visto de trabalho na Espanha. A pandemia mostrou a necessidade de regularização rápida de imigrantes. Por exemplo, evidenciou os perigos de ter pessoas no país vivendo fora do radar das instituições públicas. Os moradores sem papéis ficaram por muito mais tempo sem vacina do que os cidadãos comuns. 7 de cada 10 imigrantes vêm da América Central e do Sul. Muitos dos irregulares trabalham em condições precárias. A nova lei de imigração pode dar a eles acesso ao mercado de trabalho formal e a direitos básicos. Não seria a primeira vez que o país flexibilizava as regras para incluir imigrantes legais. A maior parte foi em 2005, quando 550 mil imigrantes foram legalizados. Passo a palavra à mesa. Agradeço mais uma vez a equipe da Espanha, representada pelas meninas Dalcinete e Embre Nascimento, e agora chamo aqui à mesa, para encerrar esse ciclo, a equipe da França, a qual foi a iniciadora da proposta do tema, representados por Eduardo e por Júlia Santos. França, por fazer parte da União Europeia, sendo um de seus membros fundadores, possui legislação comum de asilo regida pela Convenção de Dublin de 1990. A referida convenção, que sugere a solidariedade entre países europeus, de modo que a recusa de um país em conceder o asilo será aplicada a todos os demais países do bloco. Desse modo, apesar de cautelosa quanto às medidas de refúgio, os franceses são abertos para tal prática, sendo reconhecida historicamente como um país que busca assimilar os imigrantes e os direitos humanos. A França trabalha com um modo de integração dos imigrantes, tanto nos meios empregatícios quanto na cultura, sendo períodos até questionados por tais atos passados, podendo até ajudar com ajuda de custo, dependendo da condição financeira do imigrante. Porém, a verdadeira finalidade é de assimilar esses imigrantes à própria cultura e se tornar realmente nativos e ter realmente uma experiência de nativos culturalmente. Então, eles são exercidos na própria cultura, são referidos em empregos, e eles são realmente exercidos no país, conforme a demanda. Em 2020, existiam 8 milhões de imigrantes que não viviam na França, ou cerca de 13% da população total. Todos eles são residentes que vivem permanentemente no país, mas nasceram em outro país. É importante salientar que a França fornece ao refugiado proteção física e legal, incluindo acesso a direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais semelhantes aos usufruídos pelos nacionais. Mas o comportamento deles é totalmente cauteloso, tendo em vista de que, através da Convenção de Dublin, todos os países da União Europeia, eles deveriam se dividir em relação à obrigação e realmente a obrigar os imigrantes. Porém, a França é o país da União Europeia que mais recebe refugiados. Então, eles realmente apresentam uma demanda de integração muito maior que todos os outros países. E aí, isso acarreta que eles não conseguem integrar todos esses imigrantes e realmente alguns ficam vivendo por medida assim, de situação realmente assim, de barril, realmente, porque eles não conseguem se integrar como cidadãos. Mas, conforme vai passando e os planos eles vão aumentando em relação à França, consegue ser implementadas medidas de que avistem aumentar esse número de imigrantes que conseguem ser integrados para o país. Mas visa ainda as outras delegações a conscientização de repartimento, principalmente dos outros países da União Europeia, de recebimento e de programas de integração desses outros cidadãos imigrantes que realmente não conseguem se entregar no nosso país.
E é importante salientar, o plano com mais de 100 medidas que eles visam integrar refugiados em mercado de trabalho. Para mitigar essas dificuldades, a Agência das Nações Unidas, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, baseada em Paris, lançaram a versão francesa de um plano de ação para aumentar a contratação de refugiados, como já comentado. Os pedidos de asilo na França registraram uma forte alta em 2022, num total de mais de 137 mil solicitações iniciais enviadas, um aumento de 31% em relação a 2021. Então, desde a pandemia, desde esse aumento cada vez maior e degradante de realmente refugiados pedindo integração, os franceses eles não conseguem abarcar todas essas medidas e toda essa demanda. E aí, realmente, é onde vem o comportamento cauteloso, porque eles não conseguem integrar todos esses. E aí vem realmente a questão da confiança, porque não são todos os nativos realmente que gostariam de implementar essas pessoas culturalmente como uma medida que eles buscam fazer. E também o país não consegue abarcar e gerar emprego para todas essas pessoas. E realmente a ajuda de custo provém somente se esses imigrantes eles conseguirem provar de que eles não conseguem se manter ali. Ou seja, não são todos que recebem essa ajuda financeira. A medida realmente real que eles buscam integrar é a de integrar emprego e integrar esses imigrantes realmente à cultura do país. Mas, se não são todas essas vagas disponíveis e se o país realmente não gera tanto emprego assim, ele não pode integrar todos esses imigrantes. Então, é necessária a conscientização dos outros países, principalmente em investimento, para a maior geração de empregos e a maior geração de cargos para que esses imigrantes possam ocupar e assim possam viver no país. A França acolhe atualmente 100 mil refugiados ucranianos, ainda no contexto de conflitos internacionais. 90% são mulheres e crianças, já que os homens de 18 a 60 anos de idade não podem deixar o país por causa da lei marcial. Em um ano, a França absorveu 20 mil crianças e adolescentes na rede pública de ensino. Então, ainda é importante salientar a proteção das crianças e realmente o ensino e a forma de trazer educação a essas crianças refugiadas. Mesmo que a forma de integração ela não seja 100%, realmente não todos esses imigrantes consigam ser refugiados completamente. O governo francês ele concedeu a autorização de trabalho temporário para 65 mil refugiados, que não encontraram emprego em setores com falta de mão de obra, em hotéis, restaurantes e no comércio. O Estado francês gastou até agora 500 milhões para receber os refugiados, verba que paga despesas de alojamento e um auxílio mensal de subsistência. Então, a nossa proposta é que os outros países eles tenham consciência e realmente eles possam investir e possam fazer a mesma coisa. Passa a palavra. Mais uma vez, a gente agradece a todas as equipes que lançaram suas propostas e que foram debatidas aqui na mesa, bem como também agradecemos a última equipe aqui que encerra esse ciclo de debates, a Júlia e Eduardo. Deixa eu dar agora uma palavra. Pode falar. Com a palavra agora, o nosso coordenador, né, o professor Emerson Assis. Alô, pessoal. Quero parabenizar todas as equipes. A gente viu que a gente teve um pequeno número de equipes, mas ao mesmo tempo que trabalho de pesquisa que todos vocês fizeram. A gente parabeniza todas as equipes que pesquisaram muito bem os países que representaram. Esse trabalho não é feito do dia para a noite, viu, pessoal? E aí eu já deixo o alerta para o pessoal do Diocesano também. Vocês notaram que o pessoal pesquisou todos os países, foram muito bem pesquisados. Então, a gente parabeniza vocês que estão aqui conosco nessa tarde de hoje. A gente, a partir desse momento, a gente vai dar um intervalo, a gente vai voltar às 4h30 em ponto, a gente acredita que é suficiente, e aí vocês vão debater as propostas. Essas propostas devem constar no draft paper. O draft paper, tanto pode ser um quanto vários, dependendo do que vocês discutirem entre si, tá? Esse draft paper, nesse primeiro momento, vocês só precisam trazer essas propostas, não precisam trazer escrito, vocês vão entregar escrito. E como a gente falou em inglês, para a gente dar uma corrigida, semana que vem, tá? Por enquanto é só. Enquanto a gente se organiza aqui, eu quero agradecer às equipes, quero parabenizar a qualidade dos trabalhos. Essas informações que foram trazidas para vocês não são informações aleatórias nem inventadas e que demandam um trabalho de pesquisa primoroso que foi feito por essas equipes. E a gente tem um AMUN, a nossa 8ª AMUN, que com certeza
vai trazer bons resultados e a gente espera que a gente consiga um bom resultado junto ao Acnur, né? Lembrando que esse é o nosso primeiro painel, o segundo painel acontecerá no Colégio Diocesano, com os estudantes do Colégio Diocesano, no qual os nossos alunos aqui do SOI, os extensionistas da SES, vão estar como monitor. A gente vai ainda combinar a data e a gente vai divulgar com vocês, tá? Bem, pessoal, então, primeiramente, pergunta, quantos draft papers foram aprovados? Um draft paper. Quem vai fazer a apresentação do draft paper? Mariana. Pronto, vai ser Mariana, vai ser em conjunto ou Mariana? Podem vir. Todos podem vir? Podem vir todos. Aí Kevin vai presidir e aí a gente já convida vocês Draft paper. para... e o draft paper vai ser aprovado por aclamação, ou seja, todos que aprovam permaneçam onde estão. No final, né, professor? Da Isso. leitura. Aí você pergunta, todos os que aprovam permaneçam onde estão. Por aclamação. Pessoal, agora iniciamos mais a segunda rodada, a segunda etapa, agora da apresentação do draft papers, que irá ser apresentado por Júlia, isso? Júlia, Eduardo, Mariana e Felipe. Podem colocar aqui o... Eles que na primeira rodada foram representantes do Brasil e da França. Senhores secretários das Organizações das Nações Unidas, chefes das delegações, sociedade civil, senhoras e senhores. A República Francesa reforça com orgulho o seu forte empenho e compromisso em manter a preservação do meio ambiente e enfrentar a poluição da camada de ozônio por gases do efeito estufa. Por isso, apresenta a proposta de investimento em energia limpa, como a biomassa, que já é utilizada no Brasil e na China. A biomassa é energia gerada a partir da matéria orgânica, e seu processo de combustão é menos nocivo ao meio ambiente que os demais combustíveis. Além de menos nociva, produz o etanol e o biodiesel, que emitem menos gases poluentes na atmosfera. É um meio de geração de energia de baixo custo, pode ser reutilizada e pode ser implementada em diversos países que possam cultivar matéria orgânica. Vou ler a do governo canadense. O governo canadense tem dado um grande passo na adoção de políticas ambientais efetivas que visam resguardar a biodiversidade natural, bem como proporcionar a redução de emissão de gases causadores do efeito estufa para a preservação ambiental. No processo de utilização das florestas canadenses, primeiramente identifica-se a atividade produtiva a ser realizada e quais estratégias podem ser adotadas para se alcançar uma gestão sustentável. Ademais, o Canadá incentiva o manejo florestal para o reflorestamento da área explorada, assim que finalizadas as atividades produtivas. A gestão canadense convida as demais nações a apoiarem o processo paulista de planejamento e manejo, além de clamar para a necessidade de se realizarem consultas públicas abrangentes. Desculpa. Desculpa, É que ela pode ler a leitura? É rapidinho. Promovendo a escuta ativa de povos indígenas e grupos ambientalistas para uma prática sustentável. Você tomar uma água, É. Mariana, é melhor. Para uma prática sustentável pelas populações locais e grupos trabalhistas. Também convoca os países interessados para buscarem soluções que vão ao encontro de valores sociais, ambientais e econômicos. O Canadá tem uma forte tradição de acolher refugiados desde 1980. Os refugiados podem se beneficiar da segurança que o Canadá lhes fornece, tendo a oportunidade de construir uma vida melhor. Geralmente, eles se juntam à classe média do Canadá 5 anos após a sua chegada. Metade dos refugiados no Canadá têm acesso a empregos altamente qualificados, que incluem médicos, dentistas, arquitetos, gerentes de serviços. Além disso, os refugiados encontram no país formas de empregar suas diversas habilidades e talentos para iniciar seus próprios negócios. O Canadá tem uma política de maior taxa de aceitação da cidadania para os refugiados que vivem no país por pelo menos 3 anos. Por sua vez, as crianças refugiadas têm seu desempenho estudantil incentivado pelo Canadá, favorecendo a conclusão do ensino médio, faculdade, universidade e pós-graduação. O Canadá continua trabalhando para fornecer assistência humanitária sempre que possível. Com as doações de corporativas canadenses, o país financia a educação de meninas refugiadas de Kakuma, no Quênia, tem suas vidas transformadas pelo treinamento de habilidades de informática
e aumentando também as suas oportunidades de emprego. O Canadá clama pela dedicação em conjunto de todos os países, a fim de se alcançar um avanço ainda maior quanto ao apoio aos refugiados. Nesse sentido, a monarquia constitucional, democrática e parlamentar espanhola garante a segurança dos requerentes de asilo e refugiados. O regulamentar a lei de maneira que garanta os direitos dela assegurados, assegurando moradia de saúde, exigir seu cumprimento e responder os pedidos de asilo, principalmente de países em estado de conflitos, onde a segurança deles está ameaçada. Ampliar a segurança em suas fronteiras e portos para impedir a entrada de imigrantes ilegais, considerando que, por causa da entrada de imigrantes, se está regulamentado, os que requereram anteriormente não puderam entrar. Também deve-se oferecer campanhas nacionais contra a xenofobia e internacionais, visando que a Espanha está disposta a ajudar aqueles que necessitam. Nesse viés, a República Federativa do Brasil propõe a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, com a finalidade de trazer uma maior possibilidade regional para o comitê. Além disso, propomos a criação de comitês nas Nações Unidas para a mediação da paz entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina, com reconhecimento do Estado da Palestina como representante da nação, como solução para a paz da região. Propomos também, no que concerne à questão dos refugiados, a diminuição do tempo médio de espera, uma solicitação de refúgio leva para obter a sua decisão de mérito. A República Federativa do Brasil propõe a ampliação do Conselho de Segurança. Eu acho que tá. Vai lá. No tocante ao referente a refugiados, a França ainda reforça o plano com mais de 100 medidas que visam integrar refugiados no mercado de trabalho. Para mitigar essas dificuldades, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, baseada em Paris, lançaram uma versão francesa de um plano de ação para aumentar a contratação de refugiados. É importante pedir a conscientização dos países também pertencentes à Europa para reconhecimento contínuo desse grupo de refugiados, para que ocorra a divisão de atribuições financeiras e de estímulo para diminuir a demanda de integração de imigrantes na França, para que possam melhor atender aqueles que assim pedem o abrigo. Ainda salientar o incentivo fiscal para receber os refugiados, uma espécie de verba que possa ser usada para socorrer ainda mais essa população. Assim a gente encerra o nosso documento. Mais uma vez, a gente agradece a todos aqueles que estiveram aqui pelas contribuições, a todos os países, à França, ao Brasil, ao Canadá, e também à Espanha, né? E agora iremos colocar em votação, né? Então, todos aqueles que colocarem como sim, fiquem onde estão. Aqueles que votarem contra, permaneçam, se manifestem de alguma forma. Dessa forma, aplaudimos, pois o draft paper foi aprovado. Dessa forma, também agradecemos a todos os ouvintes que estiveram conosco, né, através da plataforma do Zoom, a todos aqueles que, por todos os momentos, estiveram aqui, nos assistindo, acompanhando todo essa oitava MUN, e também agradecemos a todos que estiveram aqui também conosco presencialmente, e ao professor Anderson. Muito obrigado. Muito obrigado, Kevin. Muito obrigado aos estudantes que estiveram aqui conosco. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente de casa. Essa é a nossa oitava MUN Açaí Unida. A gente prossegue com essa parceria com aqui no sentido de conscientização e divulgação dos direitos dos refugiados, né? E muito obrigado, pessoal. A gente vai elaborar a lista e entregar o lábrio para que seja encaminhado o devido certificado a todos vocês que estiveram aqui como ouvintes. Então, o meu boa tarde a cada um e a cada uma de vocês, e muito obrigado. Encerramos aqui a nossa transmissão.